Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, esse vídeo é de número 291, período terciário, a Gênese capítulo 7. Então, dando sequência, a questão é de número 35, nós vamos gravar apenas mais um vídeo. E, no caso, mais esse vídeo apenas na data de hoje. Então, Hippolyte Leondensart Rivail, assim continua o estudo maravilhoso. Durante os períodos anteriores, é óbvio, durante os períodos anteriores, os períodos geológicos que já recitamos, né? Porque não há necessidade de recitá-los todas as vezes que citamos os fatos. Apenas os períodos geológicos basta. Durante os períodos anteriores, né, os períodos anteriores ao período terciário, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, porque todos nós sabemos da pequena espessura da crosta sólida do globo, que hoje em geologia é tida como placas tectônicas. Mas as placas tectônicas hoje, em determinadas regiões, que algumas que possuem alguns quilômetros de espessura, no período geológico, dentre quase todos os períodos geológicos, podia-se dizer que a maioria das placas tectônicas tinham lá 10, 20, 30, 50 metros de espessura. Então, se nós pararmos para analisar, mediante as evoluções no que ocorria no núcleo da Terra e a alta temperatura, as espessuras naquela época eram assim insignificantes. Por isso, as evoluções dos vulcões, dos terremotos, dos tsunamis, onde o atrito das placas tectônicas, tidos hoje em geologia como o nome científico epicentro. Então, durante o período anterior à crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. É o que nós estamos tentando, de certa forma, explicar. Facilmente despedaçado
naquele momento, as placas tectônicas facilmente eram despedaçadas devido à alta temperatura, o atrito das moléculas, devido ao atrito dos gases e muitos outros processos que ocorriam. Esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo, e quais, na época, seriam essas matérias em fusão que se derramasse livremente pela superfície do solo? É óbvio que em determinado estado magna e em determinado outro estado as lavas vulcânicas. Por isso, as evoluções eram tantas que, de um momento para outro, todo o globo que em dado instante se via sólido, aquele estado de sólido deixava-se de existir devido às lavas vulcânicas, onde os oceanos mudavam de lugares. E quando as lavas vulcânicas mudavam os oceanos de lugar, é natural a sedimentação e também as estratificações. Porque é preciso entender que não só o ser humano encontra-se em processo de evolução, quanto também todos os outros seres. E quando se engloba seres, é impossível não inserir aí o globo, porque o globo, querendo ou não, é óbvio que aqueles que não possuindo, não tendo a visão espiritual, poderão até dizer, mas isso é loucura. Também é direito da pessoa assim pensar. Porque o globo, ele é composto do mineral. Não pode-se dizer que o globo não é mineral. O globo, a carcaça, se assim podemos dizer, essa carcaça é mineral. Depois, os reinos paralelos, que também é uma incógnita na mente daqueles que não têm conhecimento. Porque não pensemos, respeitamos, mas não pense você que anterior a todos nós existiram apenas 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Porque centenas de outros reinos paralelos
existiram como existem, só que a inferioridade do ser humano, que se diz lá inteligente, ainda não conseguiram visualizar esses reinos paralelos e do hominal. A plenitude. Quantos bilhões de outros reinos existem? Pensas por um acaso que o perispírito e que o corpo físico são os únicos corpos que o espírito, de certa forma, se reveste mediante o teu processo evolutivo? Respeitamos também quem pensa que sim. Até porque a doutrina dos espíritos afirma que sim. Mas é preciso dizer que a doutrina dos espíritos é neste sentido que a humanidade não consegue raciocinar. É preciso sempre dizer que a doutrina dos espíritos na íntegra, pelos bons espíritos, ela não foi transmitida por inteira. O alicerce, sim, mas a doutrina no total, muitas coisas ainda havemos de agregar à doutrina, mas é preciso dizer que a doutrina dos espíritos, de certa forma, ela jamais se detém, onde todas as ciências se detêm. Porque o Espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências. Isso que nos alegra o coração. Porque, de certa forma, quando nós nos expressamos convictos, nos encontramos a respeito da matéria a qual levamos ao conhecimento. Se as pessoas não conseguem assimilar, respeitamos, porque cada qual encontra-se no nível evolutivo. E nada melhor que o tempo, nada melhor que a evolução, para mostrar ao indivíduo, quando ele ascender a outros planos, e que, de certa forma, tendo ele que expandir, e que nessa expansão a radiação, a irradiação, e de certa forma
em todos os sentidos, o onisciente, o onipresente, o onipotente, limitado. Porque você pode me dizer, mas Fernando, Deus sim, que é detentor do atributo do onisciente, onipresente e onipotente. Deus, o ilimitado. Deus, o ilimitado. Nunca que podemos dizer Deus é ilimitado. Porque só o fato de você dizer é ilimitado, você já estará limitando-o. Deus, o ilimitado. E pronto. Mas é preciso dizer, não podemos omitir isso, que todos nós um dia chegaremos nas condições de nosso Senhor Jesus Cristo, que neste exato momento, no ano de 2023, vive na condição de onisciente, onipresente, onipotente, mas limitado. Porque ilimitado, o Deus. Só Deus, o ilimitado. Agora pensemos da seguinte forma: se nosso Senhor Jesus Cristo, onipresente, onipotente e onisciente, na condição dele mesmo assim limitado, imaginemos nós, principalmente eu que reconheço toda a minha inferioridade. É óbvio que o ilimitado de nosso Senhor Jesus Cristo, para mim, se torna ilimitado. Não sei se você consegue compreender dessa forma. Mas se você assistir o vídeo, com todo respeito, às vezes, 2, 3 vezes, você vai conseguir, na íntegra, entender se de que todos nós, de certa forma, nos encontramos nesta condição. Porque não somos o que somos. Estamos nas condições. Por isso, existe, mediante os fisiologistas, os botânicos, os astrônomos, os geólogos, existe no seio de todos os cientistas uma determinada incógnita, justamente pelo fato de ignorarem a alma, o perispírito, o espírito. Enquanto todas as ciências existentes no mundo não curvarem-se perante os desígnios de Deus, nunca que solucionarão os problemas, os mais simples, que infringe
a vida do ser humano. Como pode esclarecer, satisfazer-se de que forma? Seres que tudo possuem, seres que tudo conspira a teu favor, mas que mesmo assim carrega no peito um coração cravado por adagas, punhais, ferido, ansiedade, melancolia, ansiedade, angústia. Se as pessoas tudo têm, mas que ao mesmo tempo sentem esse vazio no interior. De certa forma, até parece que tudo que é de natureza divina conspira contra a nossa evolução. Mas é o contrário. Por isso que, de certa forma, sempre otimista sou. Às vezes, mediante determinados assuntos tão sérios, eu costumo sorrir, porque me encontro de bem com a vida. E não há nada melhor que você estando de bem com a vida. Tempestades nenhuma dura por toda a eternidade. Mas se você, em meio à tempestade, age no pessimismo, age no negativismo, em meio à tempestade, se você não sorri, se você não procura mudar de áreas, pode ter certeza de que a tempestade demora um pouco mais a passar. Por isso, não é que sou brincalhão. Não é que, às vezes, sorrio de tudo. Não. É porque eu vejo Deus. Eu falo com Deus. Eu ouço Deus. Eu sinto Deus com os meus olhos de alma. Um dia você, de tanto nos ouvir, aprenderás também a enxergar Deus em tudo. Como o mesmo, por exemplo, tem dito, Deus tem forma. Muitos podem dizer que Deus não tem forma. Outros poderão dizer que Deus tem forma. Mas eu te pergunto, que forma tem Deus? Para abreviar,
A única forma que Deus tem, a única forma que Deus possui, é a forma da tua obra. Deus se mostra através de tua obra. Deus se mostra através da tua natureza. Por esse motivo, deveríamos alegrar os nossos corações. Porque só o fato dele ter nos criado significa que ele, antes de ter nos criado, já nos conhecia. Por isso, nos criou e nos dando a oportunidade de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pensas que o assunto que acabamos de recitar não tem nada a ver com a matéria, mas tem. Mas sinto em lhe dizer que daremos um espaço de uma semana para depois voltar aos próximos vídeos. Muita paz.